Boa noite, meus irmãos, em Cristo Jesus. Essa gravação não é uma gravação de palestra, de mensagem doutrinária, mas é uma gravação de fim de ano, né? Que nós queremos desejar a todos os nossos irmãos um ano novo muito feliz, um ano novo diferente, né? Deste ano, embora neste ano de 2020 sobrou para nós muitas lições, nós tivemos muitas lições para a gente poder repensar na nossa vida, tudo aquilo que aconteceu, como a fragilidade humana, né, foi tão ressaltada, porque as pessoas, diante de um inimigo invisível, né, que a gente não podia assim enxergar a olho nu, né? Todo mundo ficou assim meio não, bastante apreensivo, né? Com tudo que aconteceu. Embora a pretensão dessa mensagem seja uma mensagem de fim de ano e também falar algumas coisas sobre a nossa casa espírita, eu vou ler para vocês um texto aqui do Vinha de Luz, de Francisco Canto Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Apenas a leitura, né? E a página bastante sugestiva, né? Para esse ano que vai entrar. Então ela diz assim, a lição número 75, fala sobre esperança. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha que bacana, né? Justamente a esperança que este ano que está entrando vai trazer para todos nós, de todas as lições aprendidas no ano de 2020. Então o texto diz assim: a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o vôo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no, entre aspas, vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o, entre aspas, ranger de dentes, nas, entre aspas, trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e, por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o "vinde a mim".
Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Que lição bonita para esse ano que está entrando, né? A partir de amanhã. E eu quero falar também um pouco da nossa casa espírita, a situação que está lá. Como é do conhecimento de todos, ou de quase todos, a nossa casa foi concedida a nós para uso pela nossa irmã Lourdes, que partiu, né, para a pátria espiritual. Para nós muito cedo, mas para Deus no momento certo, que Ele sabe o planejamento, tem todo o planejamento das coisas. Essa casa foi concedida e o compromisso nosso foi de que nós pagaríamos as despesas que a casa traz. As despesas são o IPTU, né, que paga anual, e a despesa de luz, energia elétrica, né, e do SAI, a conta de água. Essas são as despesas da nossa casa, logicamente, fora a manutenção dela, de material de limpeza, de tudo aquilo que nós fazemos na nossa casa. E uma eventual manutenção de alguma coisa que precisar, como nós precisamos há pouco tempo atrás, de fazer uma limpeza naquele terreno, e que o irmão da Lourdes, que assumiu o caso de cuidar da casa lá de baixo, né, de fazer a limpeza depois que ela partiu, e ele se comprometeu a fazer outra limpeza lá. Então até agora não foi feita, mas estamos aguardando. A situação é a seguinte: a Lourdes, quando era a outra diretoria, que era o senhor Jair, eles fizeram um documento em que a Lourdes cedeu a casa para nós, e no caso de falecimento dela, a casa seria doada para o centro. Só que nós temos apenas uma cópia xerox, e que tem a assinatura dela, com uma firma reconhecida, mas só xerox. O documento original nós não conseguimos achar. Depois do falecimento do Sr. Jair, nós pedimos se a filha dele, que ela procurasse a casa, mas não foi achado, e realmente nós não temos documento. Se estava no meio da papelada que depois foi tirada da casa da Lourdes, lá embaixo, nós não sabemos. O irmão dela não falou nada. E o propósito dos irmãos, né? Eu não sei se ainda são 7 que estão vivos, que tinha já falecido o irmão da Lourdes, mas antes da Lourdes falecer, e depois a Lourdes. Eram 9 no total. Então eu não sei se são ainda 7 ou se falta algum mais. Então a situação está assim: eles estão loucos para vender a casa, estão querendo vender a casa, mas a documentação da casa é um pouco obscura, bastante obscura, porque é apenas um recibo que a Lourdes tinha, não tinha escritura, apenas um recibo da casa, e esse recibo, em nome da Lourdes, teria que ser feito o quê? Teria que ser feito um inventário, né? Passando para todos os irmãos, aí sim eles teriam uma documentação para que eles pudessem negociar essa casa. Não sei quem compraria uma casa. A casa, por exemplo, não tem garagem, não tem espaço para entrada, não tem nada disso. Que foi um aproveitamento que foi feito com um antigo dono que dividiu a casa. Isso nos deu algum problema por causa da divisão, por causa de fechamento de janela, né, e tal. Mas a Lourdes tem o recibo do dono, tinha o recibo do dono, que ela pagou, né, que ela era proprietária daquilo ali, né? Então a situação é essa, da casa. Então, a qualquer momento eles podem vender, mas tem uma certa dificuldade para essa venda. Nós já quisemos fazer assim, um melhoramento da nossa sede, né? Nós pensamos em aproveitar esse momento de pandemia em que a gente não tá usando lá, para fazer os melhoramentos que nós tínhamos planejado. Mas diante dessa situação
pode ser vendida a qualquer momento, embora seja difícil, como eu disse, mas pode acontecer, né? Nós ficamos, né, meio travados. A gente vai gastar um dinheiro que depois a gente não aproveitaria nada desse dinheiro. Por isso que a nossa casa ainda está do jeito que está. Não é falta de vontade, de querer, de fazer obra, de já ter uma ideia do que seria feito na casa para fazer esse melhoramento e tal. Mas e aí? Se a gente faz e acontece isso, né? Então eu estou falando isso para colocar todos os associados da casa informados do que está acontecendo. Quando aconteceu a pandemia, que houve essa ordem da justiça, né, do governo municipal, de parar todas as atividades, foi em março, também nós deixamos de contribuir, todas as pessoas deixaram de frequentar, né, e não houve a contribuição. Então o que está sendo pago é com o dinheiro que já tem, né, que está sendo suficiente para isso, sem problemas, e que nós estamos conseguindo manter esse compromisso que nós tínhamos feito na época da luz. A nossa casa é uma casa pequena que não, a gente não pode fazer esse distanciamento. E as pessoas também, todos os frequentadores, ou sua grande maioria, é do grupo de risco. Então, para esse retorno, é muito difícil haver esse distanciamento. Houve uma ideia da gente retornar, fazer um passe coletivo, mas a gente não poderia trabalhar com mesa mediúnica, que nós estaríamos próximos de outro, não há um espaço para que a gente possa fazer esse distanciamento. Então, muitas casas espíritas realmente ainda não voltaram. Outras igrejas, né, outras religiões, algumas voltaram porque tem espaços grandes, espaços maiores, pode fazer um espaçamento, né, então eles retornaram. Então esse é o motivo. Então não sabemos, não temos uma previsão. A esperança de todas as pessoas é com uma vacinação, que ainda, a meu ver, é uma coisa muito experimental ainda. Foram feitas experiências, mas resultados mesmo concretos a gente só vai saber daqui a algum tempo, né? E logicamente, quando começar, segundo a programação, seria feito com os profissionais da área de saúde, nada mais do que justo, né? Depois veriam as pessoas de mais idade. Assim que está colocado isso aí. Então, é aguardar para a gente saber. Então, eu queria deixar esses esclarecimentos para toda a nossa comunidade, nossos associados, para que não percamos a esperança, como diz a lição, né? Nós erramos muito no nosso caminho, no nosso dia a dia, como está dito ali, mas estamos procurando todos os acertos possíveis. Nós continuamos fazendo com a ajuda da Rose, dos palestrantes da casa e fora da casa, que nós temos pedido esse auxílio para que possam fazer toda terça e toda quarta essa contribuição de fazer os 15 minutos ou 20 minutos, ou que a pessoa puder fazer, mantendo essa doutrina, né, da nossa casa, com as mensagens que nós também postamos, mensagens no nosso grupo, né? Esperamos que cada vez mais pessoas possam fazer parte do grupo para ter acesso. Eu costumo, nas minhas mensagens, além de colocar no grupo, eu mando para umas pessoas que são espíritas, mas não são do grupo, ou são pessoas que são simpatizantes, né? E eles gostam, respondem para mim que estão gostando muito. Então a gente procura divulgar, né, o máximo que a gente pode da nossa doutrina. Então a gente não pode realmente ficar totalmente parado em relação a essas coisas. Então essa mensagem que eu estou passando para vocês é justamente para colocar a par de toda a situação que está acontecendo com a nossa casa, né? Também outras casas passam por situações semelhantes de não poder retornar. Tem casas que às vezes são grandes, mas são muitos frequentadores também, né? Então, a gente recebe às vezes algum convite de alguma palestra que vai ter em alguma casa. Eu não fui, porque realmente eu saio o mínimo necessário sair. Então, eu quero desejar, nessa passagem de ano,
né, nesse final de ano, segundo o nosso calendário. Sabemos que no outro dia começa da mesma forma mais um dia, abençoado por Deus, por Jesus, Francisco de Assis, o mentor espiritual da nossa casa, desejando a todos, né, muita saúde. Acho que é o primeiro desejo que a gente tem que ter agora, é muita saúde. Essa saúde não se resume só numa saúde física, material, mas principalmente numa saúde espiritual, mental, que nós estejamos tranquilos, confiantes, esperançosos, né, nesse 2021 que vai entrar. Todas as lições, né, aprendemos e vamos continuar aprendendo em 2021, né? E é assim que nós tivermos condições desse retorno, todos serão devidamente avisados. E por enquanto continuamos com as nossas mensagens na terça e na quarta. E outro dia que tiver alguma mensagem, alguém quiser colocar também, está aberto para todas as pessoas. Um agradecimento a todos da campanha de Natal maravilhosa que foi feita, né? A Vera Adriana, a Rose, todas as pessoas que contribuíram. Eu mandei também para pessoas que nem não são espíritas, trouxeram aqui também. A gente está procurando ajudar pessoas que a gente nem conhece, mas que estão necessitadas, né, de algum auxílio nessa situação toda que está passando essa pandemia, toda, pessoas que perderam emprego, pessoas com filhos, com tudo. E a gente vamos ficar atento em todas as pessoas que estão precisando, para a gente possa auxiliar na medida do nosso possível. Um feliz ano novo para todos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que assim seja, graças a Deus.